A gente já falou no programa de hoje de mulheres espetaculares. Já mostramos no quadro Mulheres Espetaculares a Maia Gabeira, que é uma surfista de ondas gigantes. Só que agora chegou o momento de nós falarmos de uma grande figura do esporte feminino mundial. É contigo, Glenda. O nome dela, Ivan Moré, é Ronda Rousey. A musa do octógono, admirada pelos fãs, temida pelas adversárias. A próxima, uma brasileira abusada, que também não alivia para as oponentes. E eu bati um papo com a Ronda durante o anúncio da luta mais aguardada da história do MMA feminino. Os caminhos são bem diferentes, mas tem data certa para o encontro. 1º de agosto de 2015, Rio de Janeiro. Duas lutadoras invictas. Uma delas vai perder este posto. Ronda Rousey, 28 anos, americana, judoca de sucesso, bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008. A primeira americana a conseguir uma medalha no judô. Hoje é a lutadora mais respeitada do mundo da luta e dona do cinturão dos pesos galos do UFC. Ronda Rousey extending the arm. Betty Correia, 31 anos, brasileira. Há 2 anos e meio treina loucamente pensando nessa luta. O Esporte Espetacular acompanhou a rotina pesada de treinamentos da Betty no quadro Mulheres Espetaculares. Jogou uma pum. A repórter Juliana Sana colou na Betty, respirou a vida da Betty, foi para o tatame com a Betty. A cabeça na barriga. Betty pediu o divórcio do marido, deixou a família na Paraíba, onde nasceu, e virou lutadora de MMA. No currículo são 9 lutas, 9 vitórias, 2 por nocaute. Betty treina só com homens e mirou na loirona de olhos azuis. A musa do octógono. Bonitona, carismática, simpática. Uma princesa versão século XXI, sabe como é? Dura na queda. Queda? Não, meu amigo, aqui quem derruba é ela. São 11 lutas, 11 vitórias. Em 10 confrontos, Ronda acabou com a adversária no primeiro round. Na última vez, em 14 segundos, é isso aí, 14 segundos, Ronda resolveu o problema. A compatriota Cat Zingano levou a famosa chave de braço. Com ela é assim, se pegar de jeito, sai não. Betty Correia quer acabar com isso. Ela já ganhou de 2 companheiras de treino de Ronda, Jessamine Duck e China Baszler. E ao final das lutas, fez o número 4 com a mão. Uma referência ao quarteto conhecido como Four Horsewomen, a cavalaria feminina do UFC, que conta ainda com Marina Shafir. O objetivo dela era chamar a atenção da principal integrante do grupo. Quem? Ronda Rousey. Ronda Rousey que se cuide. 9 lutas e 9 vitórias, olha aí, ó, sangue nos olhos da Betty Pitbull Correia. Durante a entrevista coletiva do anúncio oficial da luta, Betty também não aliviou para a americana, não. Fazer ela sentir o peso da minha mão. E a Ronda? O que pensa da brasileira? Betty é uma das minhas desafiantes mais difíceis. Está invicta. É uma atleta da nova geração e eu não vejo a hora de lutar com ela. Conversei com a Ronda durante a passagem dela pelo Brasil, lugar que, aliás, traz boas lembranças. Eu lutei no Brasil várias vezes quando fazia judô e costumava dizer que esse era o meu país da sorte. Em 2007, quando ainda era judoca, Ronda disputou os Jogos Pan-Americanos do Rio. Foi medalha de ouro na categoria até 70 quilos. Venceu uma brasileira, a Mayra Guiar, na decisão. E sabe aonde? No mesmo local em que vai lutar contra Betty Correia.
Quando tive a chance de lutar com a Beth, que é brasileira, eu disse, claro que temos que lutar no Brasil. Eu quero lutar no Brasil. Mas vem cá, lutar no Brasil contra uma brasileira significa torcida contra? Será? Eu já fui vaiada aqui antes, então não tô nem aí se eu sou amada ou odiada. Eu adoro essa paixão que o brasileiro tem. Não existe nada igual em nenhum outro lugar do mundo. E essa energia acaba deixando as pessoas que vaiam quietas. E as que gritam ficam ainda mais barulhentas. Eu adoro isso. Honda faz o estilo Mulher de Ferro. Nos cinemas, inclusive, ela já participou de 2 filmes de Hollywood, Os Mercenários 3 e Velozes e Furiosos 7, que entrou em cartaz esta semana aqui no Brasil. Poderosa nas telonas, poderosa no octógono. Ela parece não se abalar com nada. E eu descobri por que a Honda é esse trator. Minha mãe sempre vê as minhas lutas. E eu não consigo suportar a ideia de ter alguém me batendo na frente dela. Ela sempre me diz para eu ser rápida, porque não consegue segurar a respiração por muito tempo. Eu gosto de ter lutas rápidas para evitar que a minha mãe se preocupe. O Esporte Espetacular teve acesso a um documentário feito nos Estados Unidos que conta a história de Ronda Rousey. E a convidamos para rever alguns trechos. A força de Honda se chama Anne-Marie Demars. Mãe, amiga, mas também durona com a educação, na vida e no esporte. Eu queria mostrar às minhas filhas que o mundo é cheio de gente que não viveu seu potencial porque teve medo. Não sou daqueles pais moles que sustentam filhos vagabundos, que vivem falando que vão chegar às Olimpíadas um dia, enquanto vão a festas e ficam jogando videogame. Minha mãe é incrível, não é? Ela é demais. Você não tem medo de nada? Ela te ensinou a ser essa pessoa corajosa que você é? Eu acho que o que mais tenho medo é de fracassar. Se você não tem nenhum tipo de medo, isso não é chamado de bravura ou coragem, é chamado de descuido. Eu realmente acredito que coragem não é a ausência do medo. As mulheres dessa família são duronas mesmo. Anne-Marie foi a primeira americana campeã mundial no judô. Daí o interesse de Honda pela modalidade. Daí o segredo da chave de braço mais fatal do UFC. Mas a primeira especialista nisso aí, foi Anne-Marie, como Honda conta no documentário. Ela foi minha primeira técnica de judô. Quando ela competia, rompeu o ligamento aos 17 anos. E foi uma das primeiras judocas a se concentrar na luta no chão, porque não podia ficar em pé. Ela foi a menina da chave de braço, antes de eu ser a menina da chave de braço. Eu tive uma infância única. Andava pela casa, aí ela vinha e me atacava. Eu nunca sabia quando. Minha mãe pulava em cima de mim e gritava: "Você tem que estar sempre pronta." Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Não sei se algum dia chegarei aos pés dela. Ela é o meu exemplo. Honda disputou sua primeira Olimpíada em 2004. Eu tinha 17 anos, era a judoca mais nova daquela edição. Eu acho que acabei no 9º lugar ou algo assim. Tinha derrotado a campeã europeia, mas fiquei arrasada. Eu fiquei com muita raiva. 4 anos depois, veio o bronze em Pequim. Foi estranho porque eu me senti insatisfeita com aquele bronze. Então me ajoelhei e dei adeus ao tatame, para não voltar nunca mais. Quando parou de lutar judô, Honda conheceu a depressão. E foi na fraqueza da doença que ela recuperou as forças e tomou uma decisão de vida: ser lutadora de MMA. Mais ainda, ser a melhor lutadora de MMA do mundo. Mas de que jeito? Dana White, o dono do UFC, não queria nem saber de mulher. Em 2011, perguntado sobre a participação feminina, a resposta foi: nunca!
E para piorar, a mãe dela foi contra. A princípio, achei entrar no MMA uma ideia estúpida. E uma das razões para isso foi que não havia como ter carreira profissional. Mulheres não ganhavam dinheiro com isso. Era uma perda de tempo. E desde quando as mulheres dessa família aceitam as palavras não, nunca? Muita gente achou que eu nunca teria sucesso no MMA. E meu objetivo era provar que todos estavam errados. Honda começou a lutar numa liga paralela ao UFC. Foi acumulando vitórias e chamou a atenção do chefão. Foi difícil ignorar Ronda Rousey. Ela me fez ficar interessado no MMA feminino. Dana e a mãe Anne-Marie se dobraram ao talento de Honda. Ela disse, eu estava errada, filha. Você fez a coisa certa. E olha que minha mãe não elogia facilmente, não. Diz também que tudo que eu toco vira ouro. Minha mãe está orgulhosa de mim. Eu estava certa. Honda é tão obcecada que, para estudar a adversária, ela se autoanalisa. Descobrir as suas fraquezas. Esse é o caminho para vencer a próxima luta. Eu sempre analiso os meus vídeos. Vejo as imagens e penso, o que eu estou fazendo de errado? Se eu tivesse as dicas que a minha adversária tem, olhando os meus vídeos, o que eu faria comigo? Então eu tento observar que escolhas elas fariam, que fraquezas elas veem em mim e como elas me atacarão. Isso é o que eu estudo mais. Você aprende muito mais como os seus adversários se comportam na luta se você prestar atenção em como eles se comportam durante toda a sua vida. O jeito como você luta é a extensão do que você é. E Honda é assim, uma guerreira que teve que lutar até mesmo pela vida. Quando ela nasceu, achei que estivesse morta. O meu marido caiu no choro na sala de parto. Ela não respirava, estava roxa, mas foi ressuscitada e voltou a respirar. Ela só foi falar com uns 2 anos de idade. Durante o documentário, Honda se emociona com a lembrança do pai, que se suicidou depois de sofrer um acidente esquiando de trenó. O pai da Honda quebrou a coluna num acidente de trenó. Ele tinha uma doença chamada Síndrome de Bernard-Soulier. E por isso, ele não conseguiu se curar e só piorou. E antes de morrer, foi o pai que a incentivou no seu primeiro esporte, ainda criança, a natação. Ele não nadava comigo, mas me levava para os treinos todos os dias. Quando eu competia, ele corria ao lado da piscina, me acompanhando e gritando, vai Honda, vai Honda! Tirava fotos, era meu fã número 1. Eu acho que ele adoraria me ver lutando. Nunca me esqueço de uma coisa que ele me disse quando fomos à escola. Se alguém te bater, bata de volta, minha filha. Foi o conselho que ele me deu. Pelo jeito, aquela menininha aprendeu direitinho, né? A nadadora do papai, a judoca da mamãe, o mulherão, dona do cinturão. Quantas Hondas cabem no octógono? A Honda é uma pioneira no MMA feminino. Ela tem todas as qualidades, é muito talentosa, tem medalhas olímpicas. É dura, cruel, impiedosa e é linda. Esse cinturão é meu filho e vou fazer de tudo para protegê-lo. Não tem nenhuma chance de, depois de tudo que eu passei, deixar outra mulher tirá-lo de mim. Com certeza vou me aposentar invicta. Eu sou a minha própria super-heroína. Não tô nem aí pro tal príncipe encantado. Por trás desses olhos azuis, desse sorriso encantador, agora você sabe, existe uma história de obstinação, amor, coragem, respeito e bravura. E poderia ser diferente.